E apesar da aprovação da PEC da blindagem na Câmara, no Senado, o andamento da proposta pode ter resistência. O senador Renan Calheiros discursou contra o projeto nesta quarta-feira na CCJ do Senado e chegou a ironizar a PEC, dizendo que ela parece ter sido proposta pelo PCC. E para entender melhor essa resistência ao projeto, a nossa Carol Rosito entrevista agora o senador Renan Calheiros ao vivo lá em Brasília. A todos, muito boa noite. Agradeço a Carol Rosito também e ao senador pela disponibilidade ao falar com a gente. Boa noite. Oi, Leandro, boa noite mais uma vez para você. Senador líder, obrigada pela disponibilidade, por nos atender sobre esse tema. Sim, né, Leandro, a gente viu, acompanhou aquele placar elástico, senador, dessa PEC, a PEC da blindagem, como ficou conhecida, passando de ontem para hoje lá na Câmara dos Deputados. E antes mesmo da conclusão hoje na Câmara, a gente já acompanhou diversas manifestações, incluindo a do senhor, em relação a críticas a esse texto. Então, começo lhe perguntando como é que o senhor vai atuar, vai trabalhar para tentar barrar, nas palavras até do senhor, impedir essa discussão aqui. Lembrando que a gente ainda não teve uma manifestação do presidente Davi Alcolumbre, desde a aprovação lá na Câmara, sobre qual vai ser o tratamento, o rito que ele pretende dar a essa proposta. Boa noite. Olha, boa noite, Carol. Eu acho que aqui no Senado essa proposta não vai tramitar com a facilidade que tramitou na Câmara. O que aconteceu na Câmara, naquela madrugada de ocupação do plenário da Casa, o ex-presidente da Câmara fez um acordo no seu gabinete com os líderes partidários para votar a anistia e a blindagem. No dia seguinte, o presidente da Câmara atual, Hugo Mota, disse que não concordava com o acordo feito no gabinete do Arthur Lira. Mas a imposição dessa agenda demonstra exatamente o contrário. Mas eu não acho que ela vá caminhar facilmente. Muitos senadores têm apresentado desde já uma posição contrária. A aprovação necessitará de 49 votos no Senado Federal. E aqui no Senado, eu acredito que será diferente, porque a Câmara, indiscutivelmente, preferiu fazer um divórcio litigioso com a sociedade. A aprovação dessa PEC é uma tapa na cara. Olha, eu fiz a reforma do voto secreto, a evolução do voto secreto para o voto aberto, para garantir um controle maior da sociedade brasileira. Quer dizer, essa coisa do voto secreto é também um retrocesso inominável. Isso não pode verdadeiramente continuar. Pois é, houve essa manobra, inclusive, de ontem para hoje na Câmara dos Deputados em relação à retomada do voto secreto, que ontem à noite eles tinham retirado, hoje incluíram novamente, depois de uma articulação envolvendo o relator e o próprio presidente Hugo Mota. Aqui no Senado, os senhores vão tentar retirar esse trecho quando essa matéria começar a ser tramitada em algum momento? Qual é o ponto crucial desse projeto que traz aí toda essa sua crítica, senador? Olha, aqui no Senado há, em primeiríssimo lugar, uma mobilização para que essa matéria não seja pautada. Em sendo pautada, nós vamos trabalhar todos para derrubar essa matéria. Eles precisarão de 49 votos. E eu não acho que o Senado, pela responsabilidade que a Casa tem demonstrado em alguns momentos, inclusive pela iniciativa da reforma do voto secreto para o voto aberto, vá concordar com isso. Eu entendo que o governo está tendo muita dificuldade para priorizar sua agenda no Congresso Nacional. A própria isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 acabou sendo utilizada como um instrumento de chantagem para se negociar essa agenda da blindagem e da própria anistia.
Quer dizer, eu acredito que o governo precisa sair dessa chantagem, porque na medida em que não sai da chantagem, o governo acaba demonstrando que tem participação com o próprio processo. O MDB de Alagoas advertiu os 2 deputados que votaram favoravelmente à blindagem. No PT, 12 deputados votaram também favoravelmente. O PT precisa, pelo menos, advertir essas pessoas para que elas saiam da pauta bolsonarista e entrem numa pauta, priorize uma pauta que seja do interesse da sociedade brasileira. Leandro, passando para o estúdio para as perguntas. Senador, muito boa noite. Obrigado pela presença aqui na CNN mais uma vez. Prazer em revê-lo através do vídeo. Senador, o senhor falou sobre a PEC da blindagem, que em nenhum ponto, em nenhuma hipótese, pode passar pelo Senado Federal. Essa é a sua percepção para agora. O ponto em que fala sobre o aval do Congresso para abertura, por exemplo, de processos contra parlamentares, esse ponto o senhor acha que pode haver alguma discussão ainda no Senado ou não? Uma outra pergunta, sobre o projeto da anistia. O senhor acha que há uma facilidade no Senado ou também é um outro projeto que não tem chance? Olha, Leandro, eu acho que a PEC da blindagem, ela não deve prosperar porque ela vai transformar o Congresso Nacional, não é, num covil de bandidos. O crime organizado, sem dúvida nenhuma, o crime organizado, ele vai querer comprar mandatos para integrar o Congresso Nacional em busca da impunidade. Isso é terrível do ponto de vista pedagógico, não é? Do ponto de vista dos avanços que o parlamento já experimentou. E eu acho que, com relação à anistia também, a anistia é inconstitucional, porque crimes contra o Estado democrático de direito não podem ter anistia. Já há um entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal, aliás, a jurisprudência que se fez no julgamento do indulto concedido pelo ex-presidente Bolsonaro a um deputado do Rio de Janeiro que atentou contra o Estado democrático de direito. E mais, Leandro, se nós formos reduzir pena de todas as decisões do Supremo Tribunal Federal, nós vamos transformar isso aqui numa delegacia de polícia. Se precisa reduzir pena, e eu acho até que precisa sim, essa revisão tem que ser feita pelo Supremo Tribunal Federal e não pelo Parlamento. Seria, Leandro, uma intromissão indevida de um poder no outro poder. Tem mais uma pergunta do estúdio. Vou passar agora para a Juliana. Senador, muito obrigada pela participação. Aqui, Juliana Lopes falando. O senhor toca em pontos muito importantes do mérito, do teor desse texto, mas, para além disso, tem uma articulação do governo. Como evitar que o governo possa perder votos para matérias importantes como o imposto de renda? O senhor também é um entusiasta dessa matéria, principalmente com um centrão e a oposição votando em peso pela PEC da blindagem. A gente teve um placar elástico na Câmara dos Deputados. Como é que o governo consegue reagir ao centrão e à oposição juntos? É que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Não é? Só na cabeça da articulação do governo é que você, votando a blindagem, você pode melhorar a votação da anistia e da isenção do imposto de renda. O governo, infelizmente, não tem conseguido prevalecer a sua agenda aqui no Congresso Nacional. Falta uma articulação política. Eu acho até que a articulação não mudou em nada, absolutamente, do ex-ministro Padilha para a ministra Gleisi. Eu acho que está faltando articulação do governo na relação, pelo menos, com o poder legislativo. Eu acho que isso
que isso precisa ser resolvido. Essa questão do imposto de renda, o governo deveria ter editado uma medida provisória. Não editou a medida provisória, preferiu mandar um projeto. Este projeto está sendo relatado pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, que fez o acordo no seu gabinete para votar a anistia e para votar a blindagem. Ele, com relação à isenção do imposto de renda, ele está querendo blindar as BETs para que não se eleve a alíquota, está querendo vedar a tributação de remessa de lucros ao exterior e está querendo também vedar a tributação dos chamados fundos isentos de investimentos. E está querendo, no lugar das fontes já escolhidas pelo governo e das compensações também, colocar as fontes e as compensações que estão postas na medida provisória 1303. Quer dizer, o governo não pode concordar com isso. Na medida em que o governo concorda com isso, olha, o governo tem que assumir responsabilidade. O governo acaba pagando um preço por isso. Se os 12 deputados do PT não sofrerem uma punição, não forem pelo menos advertidos, o governo vai passar a ideia de que está concordando com essa agenda, com essa pauta do Arthur Lira e do Hugo Mota. Essa pauta da oposição, então, ameaça a pauta do governo, que não consegue avançar e tem seu tempo agora. E pior é que empana os resultados do governo, que são totalmente favoráveis. O crescimento da economia, que se mantém acima de 2%, o nível de empregos que está batendo recorde, quer dizer, a deflação. Hoje o Banco Central manteve a taxa de juros. Essa taxa de juros é uma taxa de juros pornográfica. Como manter uma taxa de juros dessa com deflação na economia? Quer dizer, são coisas inimagináveis, essa renitência da taxa de juros, que tem se colocado historicamente como uma das 3 maiores do mundo. A economia brasileira não pode definitivamente pagar esse preço. Temos mais uma pergunta, Leandro. Eu vou passar agora para o nosso analista, senador Pedro Venceslau. Boa noite, senador. A nossa âncora Tainá Falcão revelou hoje mais cedo, isso que o senhor comentou, da advertência para 2 deputados do MDB do seu estado. O senhor é presidente do MDB de Alagoas, Isnaldo Bulhões e Rafael Brito. Eu queria saber se o senhor chegou a conversar com Baleia Rossi para que esse mesmo movimento seja feito para a bancada do MDB na Câmara dos Deputados. Como é que o senhor avaliou a posição do MDB na Câmara e como é que o senhor está trabalhando em relação à bancada do MDB no Senado? Já apurei que o PT no Senado também deve orientar contra a PLEC da blindagem. Com relação à bancada do MDB no Senado, eu já conversei com o líder da bancada, senador Eduardo Braga, sobre a necessidade do MDB assumir uma posição contrária, já que os avanços que nós tivemos com relação ao aumento da participação da sociedade no controle social ter sido feito pelo MDB. O MDB não pode concordar com esse processo. Eu não falei ainda com o presidente Baleia, mas eu considero a participação do MDB nesse processo de aprovação da blindagem como algo deplorável, injustificável, algo que não precisa continuar a acontecer. O MDB de Alagoas, que é o maior MDB do Brasil, que teve o maior desempenho nas últimas eleições municipais, de todos os partidos em todos os estados, o MDB puniu os seus parlamentares, que são queridos amigos, parlamentares importantes. Um deles, o deputado Isnaldo Bulhões, é o líder da bancada do MDB na Câmara. E o outro é muito próximo nosso, o Rafael Brito. Mas eles não poderiam votar numa matéria dessa ordem, para transformar o Congresso Nacional num refúgio de bandidos.
essa blindagem é uma tapa na cara da sociedade. E mais do que isso, é um estímulo para a participação no processo político nacional do crime organizado. Cada bandido endinheirado de qualquer estado do Brasil vai querer comprar um mandato aqui no Congresso pela impunidade. Isso é um horror, não dá para concordar com isso. Senador, o senador Otto Alencar, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, se manifestou hoje também contrário ao texto, dizendo, inclusive, que dentro da CCJ esse texto não passaria, ele nem pautaria ali, não faria nenhum tipo de manobra para acelerar a tramitação dentro da CCJ. E a gente já vem acompanhando ali outros parlamentares que são a favor, tentando negociar diretamente com o presidente Davi Alcolumbre a possibilidade de levar o texto ao plenário, como aconteceu em relação a outras propostas, por exemplo, o projeto que aumentava o número de deputados. O senhor acredita que o presidente Davi Alcolumbre vai cumprir esse rito de encaminhar o texto para a comissão, para a CCJ, ou pode diretamente levar para o plenário da Casa para tentar resolver tudo dentro do plenário com a votação dos 81 senadores? Eu acho que essa posição do senador Otto Alencar, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, é uma posição importante e estratégica, porque, a rigor, todas as matérias precisam receber um controle de constitucionalidade da Comissão de Constituição e Justiça. Além do mais, o artigo 48 do Regimento Interno do Senado Federal, ele diz que é competência do presidente do Senado vedar a tramitação de qualquer matéria inconstitucional. Estou falando isso com relação já à questão da anistia, mas que também vale em termos para a chamada PEC da blindagem, né? Eu hoje conversei com o Otto, conversei rapidamente com o líder Eduardo Braga, conversei com o senador Omar Aziz, conversei com o senador Paulo Paim, conversei rapidamente com o senador Cleitinho, com o senador Fernando Dueire, de modo que eu não acredito que essa matéria facilmente caminha aqui no Senado. O processo legislativo, ele costuma caminhar mais celeremente pela conversa, pela negociação, pelo consenso, pelo entendimento, e, com certeza, certamente, isso não acontecerá com relação à tramitação da PEC da blindagem. Perfeito. Senador Renan Calheiros, gostaria de agradecer mais uma vez a presença, a participação, a disponibilidade aqui de conversar com a gente no Arena. Claro, vamos acompanhar a partir de agora essa tramitação no Senado, ver qual vai ser o encaminhamento do presidente Davi Alcolumbre. Enquanto isso, volto com vocês no estúdio. Obrigada. Obrigado, Carol Rosito, pela entrevista. Também agradeço o senador Renan Calheiros. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.